Diz assim, ó. Davi e Jonatas. Primeiro, para a gente tem que entender quem era Davi e quem era Jonatas. Quem sabe quem era Davi? Quem sabe? Quem pode dizer para mim? Oi? Do Velho Testamento. Davi. Quem era Davi, Jéssica? No Velho Testamento. Ele também era rei e também era profeta. Mas antes dele ser rei, para quem não sabe a história de Davi, ele foi um pastor de ovelhas. Ovelhas normal, animal mesmo. Estão entendendo? E quem era Jonatas? Porque para eu entender a leitura, eu tenho que saber. Eu vou falar aqui nesse livro, nessa leitura, vai falar de 3 personalidades: Davi, Jonatas e Saul. Davi, lá no Velho Testamento, quando eu digo Velho Testamento, foi antes de quem? De Jesus. Amém? Davi, lá, pastor de ovelhas. Falar um pouquinho do currículo de Davi. Ele recebeu de Deus, uma direção de Deus, foi ungido para que um dia ele viesse a ser rei. Um dia. E Davi foi tão assim, ele foi uma pessoa que aprendeu tanto o princípio da honra e da submissão, Davi, que em nenhum momento Davi teve várias oportunidades, porque na época são 3 personagens: Jonatas, Davi e Saul. Quem era Saul? Saul era o rei escolhido de Israel na época. Diga comigo, Saul, todo mundo, Saul era o rei escolhido na época. Mas quem escolheu Saul para reinar? Foi o povo, não foi Deus, foi o povo. Deus permitiu, porque o povo decidiu. Amém? Mas Deus não queria, não era o melhor de Deus, mas ele permitiu. Por isso que a gente tem que ter cuidado, irmão, até com a nossa vida. Isso é uma lição para nós. Tem coisas que a gente escolhe que aos olhos naturais é bom, e a gente diz assim: não, Deus não vai se importar com isso, não, é bom. É bom, amém. Mas deixa eu te perguntar, é o melhor de Deus para a sua vida? Porque o melhor de Deus para a sua vida é o que ele escolheu para você. Não pode ficar não, porque o filho está descascado, viu, irmã? Vá para ali brincar com ele, Isaac. Tem filho ali descascado ali, é perigoso. Brinca ali, Isaac. Ô David, fica aqui perto por ali para não deixar, porque é perigoso aqueles fiados. Então, Saul, ele foi rei porque o povo escolheu. Estão entendendo? Deus permitiu. E Saul várias vezes desobedeceu aos mandatos do Senhor. Existia também outro personagem chamado Samuel. Diga Samuel. Ele era o profeta. Amém? Para eu fazer a leitura sem entender, eu tenho que falar sobre os personagens. Samuel era o profeta. Ele falava por meio... Ele era a boca de Deus na terra. Ele dizia... Ele chegava ao rei, que era Saul, e dizia: Saul, assim, assim, assim. Saul ia e fazia diferente. Aí quando Saul desobedecia o profeta, automaticamente desobedecia a Deus. Estão entendendo? Quando Saul desobedecia o profeta, o homem de Deus, automaticamente desobedecia a Deus. Aí Deus vai e escolhe... fala para Samuel ir até a casa de Jessé. Já entrou outro personagem. Quem era Jessé? O pai de Davi. Vai lá na casa de Jessé
Jessé tinha vários filhos, mas Deus disse: eu vou escolher um que você vai ungir para ser rei. E Samuel foi, escolheu Davi, não é? Ungiu. Mas quando ele ungiu, Davi foi rei? Não, passou muitos anos para que Davi viesse a ser rei. Amém? Todo mundo está entendendo? Muitos anos. E Davi podia até agir pelo impulsionamento da carne, para tentar ser rei fora do tempo de Deus. Diga para seu irmão, nunca tente fazer algo fora do tempo de Deus. Aí ele foi, Davi não fazia, Davi honrava. Deus é tão sábio que de uma forma ele fez com que Davi se aproximasse do rei e se visse no palácio. E Davi ficou servindo no palácio. Era ali que Deus ia começar a levantar Davi. E Saul começou a ter inveja de Davi, porque Saul sabia que Davi tinha sido eleito por Deus para ser rei. E começou a perseguir Davi. Mas Davi, mesmo assim, com a perseguição do rei, Davi não se apressou para que o tempo de Deus se cumprisse na vida dele. E Davi honrava a Saul. Saul tentou algumas vezes matar Davi. Mas Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. E disse assim: jamais eu tocarei no ungido de Deus. Davi foi um homem que reconhecia a autoridade. Davi foi um homem que reconhecia a unção que estava sobre o rei. Entendeu? Quem está entendendo isso? A gente tem que entender isso. O fato de alguém receber uma unção para fazer algo, porque a unção não é igual para todos. Quem sabia disso? A unção do pastor é para pastorear. A unção do apóstolo é para ser apóstolo. A unção de mestre na palavra é para ser mestre. A unção para profeta é para ser profeta. A unção para evangelista é para ser evangelista. Então as unções são diferentes. E Davi reconhecia que Saul, como rei, era ungido de Deus e não tocava nele. Amém? Ele esperou o tempo de Deus se cumprir na vida dele, sempre respeitando Saul. No final da história, o próprio Saul se deu mal, porque continuou desonrando a Deus, desobedecendo a Deus, se deu mal na história e terminou morrendo tragicamente. E o seu reinado não foi bem sucedido. Estão entendendo? E Davi, Deus levantou Davi como rei. E Jonatas? Quem é Jonatas? Filho de Saul. Glória a Deus. A gente está ligado, tá vendo? Eu estou falando de Davi, falamos de Jonatas, falamos de Saul e falamos também de Samuel e Jessé, que era o pai de Davi. Estão entendendo agora? Então vamos agora ler esse texto que fala Davi e Jonatas. Jonatas tinha um princípio também de honra extraordinário no coração, de submissão e de honra. Olha para seu irmão e diga assim: quem planta honra, colherá honra. Quem planta submissão, colherá submissão. E Jonatas tinha no coração esse princípio. Ele amava honrar. Ele amava ser submisso. Ele entendia que esse princípio não era um princípio natural humano, era um princípio criado por Deus. E ele amava andar sobre esse princípio. O coração de Jonatas ardia em andar no princípio da honra e da submissão. Amém? Então a Bíblia diz, 1 Samuel 18:1, diz assim: a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Eita, que parece até um poema, né? A alma de Jonatas era filho de
Só que Deus inspirou Jonatas para servir a Davi. Por quê, pastor? Não é filho de Saul? Porque Jonatas, como filho e como princípio de honra e submissão, ele reconheceu, presta atenção, ele reconheceu que que seu pai Saul estava em desobediência com Deus. E Jonatas não honrou, provavelmente ele honrou, que ele era sábio, honrou como pai. Mas na paternidade espiritual, ele ligou a alma dele com quem? Com Davi, que servia, que estava agradando a Deus. Amém? E a Bíblia diz que Jonatas, a alma dele se ligou com Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Amém? O princípio da honra e da submissão faz com que a gente seja ligado com a própria alma. Há uma ligação de alma. Há uma ligação de fidelidade. Amém? Há uma ligação de quê? Fidelidade. Amém? Aí, a continuação do texto, eu acho que é o versículo 3 agora, porque tem uma vírgula, aí depois tem 3/4, eu acho que pula, né? Não sei, mas acho que é. Jonatas e Davi fizeram aliança. Amém? Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Jonatas tinha o quê? Aliança com a sua paternidade. Amém? Quem está entendendo? Aliança com a sua paternidade. Amém? Nós vamos ler agora outro texto, 1 Samuel 23, 15 ao 17. Diz assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida. Lembra que eu disse? Se eu não tivesse falado antes, tá vendo como é que a gente ia entender? Davi teve várias oportunidades de tirar a vida. Perdão. Saul várias vezes procurava matar Davi, né? Saiu para tirar-lhe a vida. Deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul. Olha, Jonatas era filho de Saul. E foi para Davi, a Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse, Jonatas disse a Davi: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porque tu reinarás sobre Israel. E eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Até o pai de Jonatas sabia disso. Amém? Dessa ligação de alma. Amém? Eu vou citar até a irmã Zanete como exemplo. Às vezes eu venho na casa dela e ela diz assim: mas eu gosto quando o pastor vem para cá, né? Assim, mais ou menos assim, eu gosto. Porque isso é ligação. Isso é ligação. Você sabia que o diabo vai fazer de tudo para você perder essa ligação com sua paternidade? Ele vai... Irmão, Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Quem for para o culto amanhã vai ser muito abençoado. É sobre pensamento. Se o Espírito Santo permitir que eu fale amanhã, eu vou falar. É muito abençoado, irmão. Se ele permitir, eu vou falar amanhã. Amém? Então o diabo ele vai tentar de todas as formas fazer com que você perca essa aliança que você tem com a sua paternidade. Ele vai fazer de tudo. Irmão, na verdade a gente tem que estar firme. Olha para seu irmão e diga: a gente tem que estar firme. Como a gente tem que estar firme. Como a gente tem que lutar
como a gente enfrenta o inferno, como a gente enfrenta os ataques do inimigo. Como a gente tem que lutar, irmão. Porque o combate é constante. Constante para fazer com que você saia da direção. E um dos maiores ataques, que é outro ponto que talvez eu fale amanhã, que o diabo coloca, se chama desânimo. Desânimo. Como a gente tem que estar atento, irmão. Como o diabo tem uma facilidade de trabalhar na vida nas nossas vidas para nos distrair, irmão. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal. Uma hora a gente está firme, sorrindo à toa, outra hora a gente não quer ver ninguém. Uma hora a gente quer abraçar todo mundo, outra hora a gente quer todo mundo longe de nós. Como a gente tem que lutar, irmão. Como a gente tem que perseverar nessa aliança, irmão. É sério. Porque a gente está lutando contra o próprio inferno. A gente está lutando contra o próprio inferno, irmão. Nós estamos lutando contra o próprio inferno. Imagina se não tivesse essa reunião diária, sempre que a gente está fazendo essa palavra, para nos alimentar, nos fortalecer. Fazer, isso é que faz a gente perseverar. Não é verdade? É isso que faz a gente perseverar. Amém? Mas vamos continuar a leitura. Escuta. A Bíblia é clara em dizer que Deus chamou Davi e o levantou para ser rei de Israel. Contudo, naturalmente falando, se não fosse por Jonatas, talvez nunca houvesse um rei Davi. Amém? Deus levantou Jonatas com um propósito sobre a vida de Davi. É por isso que o autor diz assim: se não tivesse um Jonatas, jamais, talvez, Davi fosse o rei. Amém? Olha para seu irmão e diga: você é um Jonatas na vida do seu pastor. Amém? Para essa obra andar, lembra que eu disse na igreja, uma parte da responsabilidade é do pastor. Existe a parte do pastor e existe a parte das ovelhas. Amém? Existe a parte de Deus e existe a parte do pastor também. Amém? Porque a vida do pastor, ela é corrida. Ela é corrida. E como é corrida, irmão? Eu não posso perder o foco 1 minuto. Vocês sabiam? Quem sabia disso aqui? A concentração é total. Você sabia que isso às vezes traz desgaste fisicamente? Quem sabia? Às vezes eu estou tão desgastado fisicamente, irmão, que eu não vejo a hora de chegar em casa, me jogar lá e ficar sem fazer nada. Para a obra andar é necessário o pastor orar pela obra também. É necessário o pastor confessar sobre a obra. É necessário eu confessar sobre a vida de vocês. Vocês estão entendendo? Para Deus sustentar vocês. Orar, interceder, confessar, clamar, declarar sobre a igreja. Isso é tão sério, irmão, que eu tirei uma tarde, um bom tempo, para confessar sobre um culto de domingo, que ia ter domingo. Você vê. Você pensa quando olha, quando chega o domingo, irmão, hoje eu entendo, mas antes eu não entendia. Quando chega o domingo, que vai chegando à tarde, irmão, parece que é assim uma coisa assim, desânimo, um negócio assim para baixo. Como eu não vou dizer essa palavra que é, mas é como uma depressão. Por quê, pastor? Não é em mim. Hoje eu entendo que não é em mim. É pelas almas. É a dor de parto que o pastor sente pelos filhos. Porque no dia que tem culto, há um combate espiritual na vida das ovelhas. Há ovelhas desanimadas, há pessoas sem vontade de ir para a igreja, há pessoas chateadas, há pessoas ofendidas, há pessoas tristes. E
se o pastor não entendesse isso no espírito, não gastasse tempo orando sobre aquele culto, sobre aquelas ovelhas, praticamente não teria ninguém na igreja. É tanto que eu tenho experiência nisso, irmão. Quantas vezes eu não gastei tempo buscando por um culto? Às vezes a pessoa pensa que o pastor só... é bom demais a vida do pastor. Vai lá e faz o culto, acabou, está o dia todinho de folga. Vai nessa. Então você não sabe o que é um pastor. Um pastor, primeiro ele tem que se consagrar, ele tem que meditar, ele tem que orar, tem que estar consagrado, tem que estar focado. Dia que tem culto, irmão, é 24 horas no ar. Só não é 24 horas porque tem a hora de dormir. Mas o dia todinho é foco. Você vê eu em piscina de culto, essas coisas, você vê eu brincando, é foco, ó. É foco. Ninguém vê não, é foco. Isso traz desgaste fisicamente. Amém? E quando chega na parte da tarde, eu vou buscar sobre o culto. É sobre o culto, sobre as almas, sobre as vidas. Eu vou estender a mão. Muitas pessoas não iam para a igreja naquele culto, mas porque eu estendi a mão e ordenei Satanás tirar a mão, elas foram. Vários cultos que eu gasto muito tempo buscando sobre aquele culto, a igreja lota. Muitas vezes alguém está na responsabilidade do culto. Eu coloco alguém para ministrar alguma coisa. E às vezes eu me sinto um pouco mais em folga. Aí eu não busco tanto sobre aquele culto, porque a responsabilidade está com aquela pessoa. Aí aquele culto, às vezes, falta muita gente. Entendeu? Ou a opressão é maior. Por que é maior? Porque aquela pessoa não entendeu esse princípio espiritual. Entendeu? Já é para vocês entenderem isso aí. Já é para vocês ir pegando. Amém? Porque a boa responsabilidade, 50% está no líder. De como vai fluir o culto. De como as ovelhas vão receber. De quem vai estar lá. Entendeu? Uma boa parte é a instrução da palavra. Porque aquelas pessoas firmadas na palavra, elas vão estar bem firmadas e elas vão resistir ao inferno e vão estar lá à noite. Amém? Porque estão bem compreensivas da palavra, estão bem recheadas da palavra. Mas e aqueles que não estão? Vai depender de quem? Estão entendendo isso aí, igreja? Aí existe ao lado do pastor, existe o lado da ovelha. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu aprendi a ser realista e trazer equilíbrio para a igreja. Isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio. Estou trazendo equilíbrio. Amém? Estou trazendo equilíbrio. Porque eu venho entendendo. O Espírito Santo vinha falando comigo esses dias, dizendo assim, existe um nível de sabedoria muito maior. E eu estava entendendo que era como se Deus quisesse abrir meu entendimento para eu chegar nesse nível de sabedoria. E eu comecei a perguntar a Deus, o que é que eu tenho que fazer para eu chegar? O que é que eu tenho que fazer? Né? E Deus já começou a me revelar o que é que eu tenho que fazer para chegar nesse nível de sabedoria. Todos pode chegar, que é uma sabedoria divina, uma sabedoria espiritual. Amém? Então, quando eu pregava só fé, só fé, só fé, só fé, só fé. Amém. Mas eu comecei a enxergar depois que as pessoas começaram a se inchar. Tipo assim, eu comecei a pregar só fé, e tinha pessoas que estavam usando a fé, exercendo a fé, mas não estavam vendo resultados. Não estavam vendo resultados. Muitos desempregados, muitos sem ganhar dinheiro, muitos ainda continuavam sem vencer aquele mal, aquela doença, aquele problema. Não havia resultados em alguns. Por quê, pastor? Equilíbrio. Equilíbrio. Isso é o equilíbrio. Hoje eu estava em São José fazendo uma semente na casa de uma família, que a gente tá começando a buscar sobre a igreja lá, fazendo uma semente.
E o irmão me contou de uma pessoa que é evangélico, congrega em uma igreja, não é? E do nada ele entra até em coma, levam ele para o hospital nas carreiras e tal. Ele disse, ele passou até aí. Aí ele foi e disse assim, ele está intrigado do pai, estava com ofensa com o pai. Aí eu disse, meu Deus, tá entendendo isso aqui? Aí eu falo fé. Aí o cara vai dizer, vai usar a fé, mas não aprendeu que existe também uma armadilha de ofensa que neutraliza a vida dele. Estão entendendo? Isso é o quê? Equilíbrio. Eu falo fé, mas tem alguém que não pegou o princípio da submissão nem da honra, nem anda em honra, nem anda na submissão. A fé vai funcionar para essa pessoa? Não vai funcionar. Isso é o quê? Equilíbrio. É maturidade que o Senhor está me dando. Maturidade e equilíbrio. Para a igreja verdadeiramente crescer como ela deve crescer. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, ó. Deus usou Jonatas, filho do rei Saul, para o proteger. Isso permitiu que eventualmente Davi ascendesse ao trono. Mesmo Jonatas sendo o herdeiro legítimo, ele se recusou a participar da inveja de seu pai. Jonatas era herdeiro legítimo do trono, mas ele negou o trono porque ele entendeu que Deus agora tinha selecionado Davi. Não é forte isso aqui? Irmão, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas esses dias eu me venho vendo assim, irmão, que eu fiquei, meu Deus, eu estou com tanto defeito. Eu disse, o que é isso, Senhor? Por que eu estou assim? Eu estava me sentindo mal. Aí o Espírito Santo falou comigo e disse assim, isso é porque você está crescendo espiritualmente. Quando a gente começa a crescer espiritualmente, a gente vai vendo o lixo que a gente é. E quanto a gente precisa mudar. Mas é um bom sinal. A gente está crescendo. Vamos continuar. Amém? Então, vamos lá. Jonatas era herdeiro, né? Mas ele decidiu por causa da inveja de seu pai. Né? Pelo contrário, colocou sua própria vida em jogo para poupar a de Davi. Amém? Quando Jonatas morreu, Davi disse, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Dá a entender até outra coisa, mas não é não, viu, irmão? 2 Samuel 1:26. A morte de Jonatas afetou Davi sobremaneira, pois ele reconhecia a tremenda contribuição de Jonatas para com a sua vida. Num tópicozinho aqui no quadrado diz, faça o que você achar melhor. Estou com você completamente no que você decidir. Amém? Isso aqui é vocês dizendo para mim, viu? Diga assim, faça o que você achar melhor. Estou com você completamente no que você decidir. Isso é aliança. Olha, irmão, vou continuar. Esse trecho aqui é impactante. É impactante. Porque Jonatas plantou algo para Davi de honra e submissão e recebeu de alguém isso também. Esse ditado é bíblico. O que planta, colhe. O que planta, colhe. Amém? Vamos lá. Você deve ter ouvido ensinamentos a respeito da lealdade e devoção do escudeiro de Jonas. Já entrou outro personagem aqui. Quem foi o outro personagem? O escudeiro de Jonatas. Amém? Era um que servia
a Jonatas. Era escudeiro, né? Provavelmente era parte do exército. E vamos lá. Ó. Da lealdade e devoção do escudeiro de Jonatas. De onde você acha que o escudeiro aprendeu tais características? O próprio Jonatas demonstrava lealdade e devoção fora do comum para com Davi. Estes atributos faziam parte do caráter de Jonatas e não foi algo que aconteceu uma só vez. Que tipo de lealdade e devoção o escudeiro de Jonatas demonstrou? Um tipo que se entregava à decisão de seu líder, independentemente do que havia decidido. Esse escudeiro de Jonatas, o que Jonatas decidisse, ele dizia: eu estou com você. A sua decisão, eu estou do teu lado. Amém? Agora, por que esse escudeiro fazia isso? Porque lá ele não só ouviu, ele presenciou a fidelidade de Jonatas para com Davi. Quem está entendendo? O escudeiro de Jonatas não só ouviu falar, mas ele viu também as atitudes, diga comigo, as atitudes de Jonatas para com Davi. Olha para seu irmão e diga assim: as suas atitudes demonstrarão se você é submisso ou se você é rebelde. Diga as suas atitudes. Diga, não é as suas palavras, não é o que você diz. Diga, é as suas atitudes que demonstrarão se você honra ou se você não honra. Se você é submisso ou se você não é submisso. É o que, igreja? Diga, as minhas atitudes. Quem é que deve se analisar? Todos nós devemos nos analisar, irmão. Feche seus olhos por um minuto. Feche seus olhos por um minuto. Feche seus olhos. E diga dentro de você: Senhor, eu só para você mesmo, só no seu espírito. Senhor, eu estou honrando. Eu estou sendo submisso. Eu quero me analisar agora, Senhor. Eu estou honrando verdadeiramente. Talvez seja isso que tenha trazido muitos impedimentos para a nossa vida. Talvez seja isso. Senhor, eu tenho verdadeiramente honrado. Eu tenho verdadeiramente sido submisso às minhas lideranças, às autoridades constituídas por ti, tanto espirituais como governamentais. Eu tenho sido, Senhor. Isso é algo para nós refletirmos. Amém? Pode abrir os seus olhos. Eu vou ler aqui, ó. Mas eu vou ler aqui. Está terminando, é só esse lado aqui, ó. 1 Samuel 14, 6 ao 7. 1 Samuel 14, 6 ao 7. Vamos ver aqui, ó. Vamos atravessar para ver aqueles pagões. Jonatas disse ao seu escudeiro. Olha o que Jonatas disse. Vamos atravessar para ver aqueles pagões. Jonatas disse ao seu escudeiro: talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode parar o Senhor. Ele pode vencer a batalha com muitos guerreiros ou poucos. Foi Jonatas que disse. Bora para a guerra. Mesmo com poucos guerreiros ou muitos. Poucos ou muitos. Se o Senhor está conosco, nós vamos vencer essa batalha. Está entendendo? Olha o que o escudeiro responde. Faça o que você achar melhor. O jovem respondeu:
eu estou com você completamente no que você decidir. Vamos aplaudir a Jesus? Amém? Vou concluir aqui com o resto da leitura. Inúmeros pastores ao redor do mundo amariam ouvir estas palavras saindo da boca daqueles que estão ao redor. Faça o que você achar melhor, pastor. Estamos com você completamente no que você decidir. Como ministro de socorros, nossos esforços não podem estar concentrados em nossa autopromoção. Eu não devo fazer algo pensando em me promover. Está entendendo? Eu devo fazer algo pelo um princípio de reconhecimento da palavra de Deus. Eu vou repetir. Eu devo fazer algo pelo um princípio de reconhecimento da palavra de Deus. Porque o que você faz, o que você está fazendo nesse ministério é um princípio de reconhecer a palavra de Deus. Amém? Então olha para seu irmão e diga: os seus esforços nunca serão em vão. A sua dedicação nunca será em vão. Nunca. Como ministro de socorro, nosso esforço, né? Nosso esforço tem que se concentrar em fazer outros obterem sucesso. Esta era a atitude que Timóteo tinha em relação a Paulo. Pode tocar aquele hino lá. Esta era a atitude que João Batista tinha em relação a Jesus. Esta era a atitude que Josué tinha em relação a Moisés. Esta era a atitude que Jonatas tinha em relação a Davi. Não quero que você me entenda mal. Jonatas não colocou Davi em um pedestal e o adorou. Contudo, Jonatas reconheceu a mão de Deus e o chamado que ele tinha para a vida de Davi. Quer dizer, Jonatas não estava exaltando Davi. Apenas ele reconheceu a mão de Deus sobre Davi. Amém? Então, quando Jonatas se via a Davi, era o reconhecimento da unção, da mão de Deus sobre ele. Isso fez me lembrar na época que a igreja lá, quando a gente estava tomando conta, que era as telhas recaindo, as telhas preta, chovia, entrava água dentro. Quando nós entrávamos, tinha que descer, parecia um buraco na igreja, cheio de rã. Mas pensa numa igrejinha boa, abençoada. Tiago disse que passava lá na bicicleta, era Tiago, de pés. Aí ele olhou assim, como foi que tu dissesse mesmo, Tiago? Tiago disse: pô, tá, agora eu vi que o negócio tá. Roberto ali, que jogava no Corinthians. Pronto, aí quando ele viu o Diego, disse: pô, tá, agora o Macangaia foi assim, vai. Aí tu dizia: Roberto jogava no Corinthians, era assim, era? Aí disse: agora. Aí o Tiago chegou e disse: olha onde eu estou agora. Amém? Eita Jesus. Ele não colocou e adorou, né? Contudo, Jonatas reconheceu a mão de Deus e o chamado que ele tinha para a vida de Davi. Jonatas não exaltava uma personalidade. Ele encaminhou um propósito. Em um ministério de ganho espiritual, deve haver conexões divinas, onde relacionamentos não são meramente funcionais ou profissionais, mas sim uma ligação sobrenatural de corações. Quando nós ligamos nosso coração, habilidades e esforços, o reino de Deus avançará tremendamente nesta terra. Diga glória a Deus. Estás aqui. Vamos louvar um pouquinho ao Senhor. Ficar de pé. Estou firmado em ti. Eu quero dedilhando. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui, Senhor. Estás aqui
estou firmado em ti. Estás aqui, Senhor, estás aqui, estou firmado em ti. Ainda que a chuva caia, faça transbordar os rios, ainda que o vento sopre contra mim, eu não temerei. Ainda que a chuva caia, faça transbordar os rios, ainda que o vento sopre contra mim, eu não temerei, pois tua graça me basta, e eu sei que estás aqui. Pois tua graça me basta, e eu sei, estou firmado em ti. Estás Senhor, estás aqui, estou firmado em ti. Estás aqui, Senhor, estás aqui, estou firmado em ti. Pois nas fraquezas o teu poder se aperfeiçoa e me faz mais. Pois nas fraquezas o teu poder se aperfeiçoa e me faz mais forte. Estás aqui, Senhor, estás aqui, estou firmado em ti. Estás aqui, Senhor, estás aqui, estou firmado em ti. Vamos orar, levanta sua mão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estendo as minhas mãos, Pai, declarando a tua palavra sobre cada obreiro que está aqui, Senhor, para que o Senhor venha estar abençoando, Pai, a cada um, Pai. Pai, eu peço ao Senhor a tua proteção divina, meu Deus. Não deixa Satanás tocar, não deixa Satanás peneirar a vida de ninguém, Senhor. Dá livramento, proteja, coloque a sua mão, Pai. Fortalece esse corpo de obreiro para fazer a tua obra, Pai. Livra-o, Pai. Retira, Pai, todo desânimo. Retira, Pai, toda tristeza. Pai, afasta as influências malignas do corpo de obreiro, Pai. Pai, levanta mais obreiros para ajudarmos a fazer a obra. Pai, fortalece as sementes. Fortalece os grupos familiares, as sementes, cada lado, meu Pai. Pai, levanta mais pessoas, Pai. Pai, em nome de Jesus, dá força espiritual, dá força física também a todos que estão aqui, Pai. Derrama, meu Pai, a tua graça, derrama teu poder, Pai, sobre as nossas vidas. Nos revista, Espírito Santo, com a tua glória. Nos revista, Espírito Santo, com a tua graça. Nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos, Pai, nos dá força para caminharmos, fazermos a tua obra, Pai. Livra-nos também das tentações, livra-nos das influências malignas, Senhor. Livra-nos dos maus pensamentos, livra-nos, Senhor, de toda obra maligna. Eu peço ao Senhor, Pai, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, diga amém. Aplauda Jesus. Sente só um pouquinho.